Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou, e muito. A história agora é outra. Temos novas formas de aprender, de viver, trabalhar e cuidar. Convivemos com novas tecnologias, novas profissões e, com isso, novas exigências. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa e descubra como ser o protagonista das histórias da sua vida. São mais de 50 anos de tradição, cursos em todas as áreas do conhecimento, unidades bem localizadas e polos em todo o Brasil. Vestibular 2022, inscrições abertas. Unisa é outra história. Acesse unisa.br e saiba mais. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí ao nosso webinar, que vai falar sobre um assunto muito importante, né? Não só na atualidade, que é a saúde, a segurança e o meio ambiente na atualidade. Eu vou me apresentar, na sequência, as minhas colegas aqui farão as devidas apresentações, e nós teremos uma noite muito agradável, onde falaremos do assunto, né? Que tanto para a atualidade como para o passado, para o futuro, sempre será importante para as nossas vidas, para a nossa sociedade. Eu sou o professor Cristiano Carvalho, trabalho na Unisa, sou coordenador da graduação em Engenharia Química, da graduação em Segurança no Trabalho, do curso de Gestão da Qualidade e da pós-graduação em Ergonomia. É um prazer estar aqui com vocês e, antes de iniciarmos nosso bate-papo, apresento a professora Cristina. Cristina, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Eu sou a professora Cristina, coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e da pós-graduação em Engenharia Ambiental. Hoje nós vamos abordar aí alguns assuntos bastante importantes no que diz respeito ao meio ambiente, saúde e segurança no trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. E passo a palavra para a professora Elaine. Professora Elaine, acho que você tem que ligar o microfone. E agora? Agora está perfeito. Prezados, bem-vindos. Eu sou a professora Elaine, eu sou a coordenadora do curso de pós-engenharia de segurança, e hoje nós vamos abordar esse tema aí que envolve segurança, ergonomia e meio ambiente, e falar um pouquinho disso nas nossas vidas e na sociedade. Então, vamos em frente. Bem-vindos todos. Elaine, sabe que é muito interessante, né? Pensar em sociedade, a nossa sociedade atual, como mudou, né? Por exemplo, com essa pandemia que ainda estamos enfrentando de uma maneira muito mais amena, muita gente foi para o home office, né? Experimentou essa modalidade de trabalho. Hoje, já com a vacinação bastante adiantada, a pandemia meio que controlada, temos aí um trabalho meio que híbrido, né? Muita gente ainda continua um período em casa, outro período no escritório. E é interessante, assim, a quantidade de recursos que nós temos que dominar, né? A questão aí do trabalho remoto nos trouxe aí uma série de surpresas, né? E surpresa porque ninguém esperava. Foi um momento, assim, totalmente novo para todo mundo e o trabalho tinha que continuar. E aí onde eu começo aí o nosso bate-papo, pensando nos meus botões aqui, será que nossas casas estavam adaptadas a esse trabalho, né? Será que temos algum prejuízo, né? Num primeiro momento, nossa, que delícia, vou para casa, mas tanto na questão de mobiliário, como até da questão psicológica de você estar ali
todo dia, confundindo o seu ambiente de trabalho com a sua vida pessoal. Será que isso traz algum transtorno? Isso é um motivo de atenção? É um motivo de atenção e, lembrando, né, já houve um evento muito antes da pandemia em que umas estratégias resolveram, assim, nos escritórios, em vez da pessoa ter um posto fixo de trabalho, ela chegava na empresa, aí ela pegava o seu arquivinho com rodízio, ia para uma mesa num andar específico, no outro dia no outro andar. Então, a ideia era que, a princípio, essas pessoas iriam interagir com as demais. Só que o que acontecia? Ele nunca estava junto com o seu grupo de trabalho, embora ele estivesse com outras pessoas. E aí, depois de um tempo, essa experiência aí se mostrou não muito eficiente, porque a pessoa acabava não se sentindo parte do grupo, embora ele estivesse trabalhando com outras pessoas da mesma empresa. Mas até se a gente pensar na questão da operacionalização do trabalho propriamente, quando é de um mesmo setor, o pessoal discute os projetos que estão em andamento, as necessidades, as dificuldades. Agora, como que ele vai discutir um assunto do departamento dele com um outro departamento que não tem nenhuma ligação mais estreita? E aí, meio de longe, isso acabou acontecendo, né? Um pouquinho com o pessoal que ficou em casa, porque ele ficou meio, vamos dizer, meio separado do seu grupo, né? Ele precisava marcar um jeito de se comunicar mais intensamente com o seu grupo. E fora a questão do mobiliário, que eu particularmente, eu acho que vocês também podem confirmar, muito dificilmente o pessoal tinha um posto bem planejado para trabalhar em casa, né? Com certeza não. E aproveitando o nosso tema aqui, que vai falar dessas relações de trabalho na atualidade, da saúde, do meio ambiente, Cristina, eu vou fazer aqui uma viagem no tempo. Vocês topam estarem vindo aí comigo nessa viagem no tempo? É mais ou menos assim. A ergonomia, ela surgiu de uma maneira muito intuitiva. Se você for pensar lá nos primórdios, quando o homem caçava o seu jantar ainda, ele começou a desenvolver algumas ferramentas, né? Por exemplo, uma lança. Ele começou a trabalhar aquele metal para que aquela ferramenta se adaptasse ali ao trabalho dele, que era caçar, a sobrevivência dele. A ergonomia surgiu ali. No decorrer dos anos, as relações de trabalho elas foram evoluindo e nós tivemos a Revolução Industrial, que deu uma sacudida geral aí no nosso modo de vida em sociedade. Cristina, pensando em Revolução Industrial, o que você acha? O meio ambiente, ele começou a pedir socorro ali ou já existia alguns problemas aí desde então? Na verdade, as questões ambientais elas estão diretamente relacionadas, né, a todos os colaboradores. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre converso e compartilho aqui com os meus colegas, que é, por exemplo, o uso de substâncias refrigerantes, que foi um grande achado nessa época em que você precisava de um fluido para refrigeração e que não causasse nenhum dano aos colaboradores. Então, a gente tem os CFCs, que foram bastante utilizados, bastante empregados aí na indústria de refrigeração e que não causava nenhum dano aos colaboradores. Eles pensaram assim, nossa, achamos a fórmula do sucesso. A gente tem uma substância que é importante aqui para essa função e que não vai causar, né, nenhum dano, nenhum impacto à saúde do colaborador. Mas depois a gente foi observando, né, que essa substância causava a diminuição da camada de ozônio, né, aquele que a gente conhece como buraco da camada de ozônio. Então, algo que veio trazer um benefício para a população, né, para os colaboradores de um determinado segmento, começaram a observar-se problemas ambientais. E isso se estende a diversos outros problemas dentro das corporações. Então, a gente vê que a gente precisa alinhar, né, tanto a parte social, a parte da saúde e segurança do nosso colaborador, como também as questões ambientais. E a Revolução Industrial, ela trouxe, sim, muitas vantagens, né, para a área de produção, principalmente, mas ela trouxe consigo alguns problemas ambientais, que eu citei aqui, a questão
das substâncias refrigerantes, e ela se estende a diversos outros segmentos que a gente pode observar no nosso dia a dia, como, por exemplo, a gestão de resíduos, o uso de energia. Então, hoje a gente tem falado bastante sobre a questão energética, sobre a questão do carro híbrido, como que isso vai impactar no nosso dia a dia. Então, nós temos que buscar soluções para atender às nossas necessidades sem causar impactos ambientais e sem causar danos à saúde do trabalhador. Não sei se você tem algum outro exemplo que você traz aqui. A gente viu a questão da Samarco também, que foi um problema que trouxe aí um impacto tanto ambiental quanto social, e que a gente precisa tentar minimizar esses riscos, né, tanto para a saúde do colaborador, como também as questões ambientais. E aí a razão, né, pessoal, do nosso bate-papo aqui hoje, porque assim, a Revolução Industrial parece que é uma coisa que foi lá atrás, muito distante. Só que a evolução nas relações de trabalho, no trato com o meio ambiente, ela constantemente precisa ser repensada, precisa ser discutida. Por quê? As novas tecnologias, hoje, elas estão num ritmo assim acelerado. E o que pode parecer, o exemplo que a professora deu aqui do CFCs, na época, nossa, que legal, que achado, que maravilha. Com o tempo, percebeu-se que, na verdade, aquilo foi um tiro no pé, né? Hoje, nós temos uma série de novas tecnologias sendo implementadas, não sabemos qual que serão as consequências, né, num futuro próximo, né? A grande verdade, comecei a falar um pouco da ergonomia, né, que surgiu lá nos primórdios. A ergonomia, ela é muito importante para o trabalho, né, para as nossas vidas. Aliás, existem vários locais onde você encontra o dedinho da ergonomia, né? Dentro do seu carro, por exemplo, muitos dos equipamentos que estão ali são desenvolvidos ergonomicamente para que você tenha um conforto, o motorista tenha um conforto. A gente associa muito, por exemplo, a ergonomia a mobiliário, né? Mas é muito além disso, né? E a ergonomia, ela, apesar da Revolução Industrial ter acontecido, assim como o meio ambiente, que foi meio que num primeiro momento, e o próprio trabalhador foi deixado de lado, isso foi num crescente, as pessoas foram se especializando, foi evoluindo, e para vocês terem uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, o armamento, os soldados iam para o fronte e percebeu-se que o equipamento que ele tinha que carregar era muito pesado. E ali começou-se a pensar em soluções ergonômicas. E em 1949, a primeira sociedade, o primeiro grupo, né, foi formado aí em relação à ergonomia, né? Isso na Europa. Aí, nos Estados Unidos, né? E no Brasil, apenas na década de 80, isso começou a ser difundido aqui. Era um grupo de pessoas que estavam fazendo um doutorado, que viajaram, né, para a Europa e perceberam como a ergonomia já estava mais avançada lá. E aí a NR17, né, ela está aí. E a ergonomia hoje, no Brasil, ela tem sido mais vista com um olhar diferente, né? Ela tem sido cada vez mais implementada nas empresas. E aí, Elaine, a gente tem o profissional, né? Na verdade, a ergonomia, profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, por exemplo, engenheiros, psicólogo, exatamente. Qualquer pessoa pode fazer uma pós em ergonomia, né? E a NR17 diz que basta você ter uma pós-graduação em ergonomia para que você possa fazer uma série de coisas na área. Recomenda-se que tenha que ser de uma área afim, né? Então, o psicólogo, o fisioterapeuta, o engenheiro, mas, de repente, se você é um administrador, você pode, sim, fazer a pós em ergonomia e atuar na área. A engenharia de segurança no trabalho, ela tem uma especificidade um pouco maior, não é, Elaine? Fala um pouco disso. Inclusive, a ergonomia está lá na engenharia de segurança no trabalho. Exatamente.
na questão da ergonomia, pegando carona aí no que você comentou, as soluções ergonômicas, elas seriam, elas podem ser mais complexas, mais bem elaboradas quando a gente tiver uma equipe multidisciplinar, porque são vários aspectos envolvidos, né? Ergonomia não é simplesmente medida de mesa e de cadeira, como muita gente pensa e como você mesmo comentou. E na parte da segurança, a ergonomia é parte, porque da engenharia de segurança, pensando na preservação e na promoção da saúde do trabalhador, a ergonomia é um aspecto muito importante, vamos chamar de aspecto, porque existe o aspecto físico, cognitivo, organizacional e também os aspectos ambientais. E aí, quem pode atuar na engenharia de segurança? Aqueles que sejam graduados em arquitetura e engenharia e que façam um curso de pós-graduação para obter essa habilitação na área. E aí também falando um pouquinho do meio ambiente, a segurança do trabalho, ela não se restringe unicamente a promover ou preservar a saúde do trabalhador, mas ela também cuida do meio ambiente, porque se não houver esta ação, né, isso vai comprometer a comunidade, a vizinhança próxima, a sociedade, né? E aí a gente tem exemplos de tanto um acidente que aconteceu ou que pode acontecer com um único trabalhador dentro da empresa, como um evento grande, extremamente desastroso, que dizima uma cidade, outras cidades, acaba com uma região, com bairros, com negócios, com outras vidas que não são unicamente dos funcionários daquela empresa, né? Então, precisa pensar aí, pode sair do particular e chegar no mais abrangente, mas todas essas ações vão sempre envolver a sociedade e se refletem na nossa vida, né? Exatamente. A gente tem, inclusive dentro das organizações, um departamento que cuida da parte de saúde, segurança e meio ambiente, porque ele está diretamente relacionado, como a própria professora mencionou aí, um acidente, um vazamento de um produto químico, uma explosão, o caso, né, da mineradora lá da Samarco. Então, esses acidentes, eles podem ser evitados, a gente consegue minimizar esse risco, promovendo, né, garantindo a saúde do nosso colaborador, como também a preservação do meio ambiente. Então, um descarte inadequado de um produto químico, de algum resíduo que aquela determinada indústria produza, isso também pode ocasionar alguma doença, algum problema para a saúde daquele colaborador. Então, esses aspectos relacionados à saúde, segurança, meio ambiente e ergonomia, eles estão interligados como uma engrenagem, né? Então, o profissional que for atuar dentro dessa área, ele precisa entender de todos esses segmentos para ele poder colaborar com aquela determinada instituição. Lembrando que cada instituição ela tem uma particularidade, uma especificidade diferente. Então, quando você for atuar naquela determinada empresa, naquele determinado segmento, você vai encontrar ali os principais riscos associados com o desenvolvimento daquela atividade. Então, a gente vê aí esses mapas de risco que tem dentro daquela determinada empresa, e ele serve justamente para alertar aquela comunidade, né, dentro daquela instituição, quais são os riscos inerentes dessas atividades, né? Eu acho que... Olha, Cristina e Elaine e convidados, a grande verdade é que o nosso tema é bastante pertinente, porque as relações... Eu falei da Revolução Industrial, lembra a viagem ao passado que nós realizamos? E as relações daquela época até os dias atuais, elas evoluíram muito. Se fala muito de meio ambiente, coisa que no passado não se falava. Nós temos diversas normas e leis trabalhistas, né, que tentam garantir aí a segurança, né, a saúde do trabalhador. A empresa tem que cumprir com diversas normas, leis, questões ambientais, ou seja, isso nós temos. Só que o que me chamou muito a atenção, eu sempre converso muito sobre isso, é que bastou a surpresa da pandemia, que foi para todos, né? As relações de trabalho, na minha opinião, elas tiveram que se adaptar de maneira rápida. E aí eu pergunto a vocês, será que
realmente o trabalhador ele estava seguro? Mas ele está trabalhando em casa, né? A prioridade era se proteger da Covid-19. Mas será que ele tinha ali um suporte psicológico? Não estou nem falando da questão ergonômica dos mobiliários, porque com toda certeza, para você assistir lá na sua sala um filme, deve ser maravilhoso, né? Mas para você trabalhar as 8 horas que você tem de jornada, dei aí um exemplo de 8 horas, será que é a mesma coisa? Então, eu questiono, qual será o impacto para a nossa sociedade desse trabalho remoto? Porque muitos continuam nesse trabalho, né? Eu acho que uma parcela grande retornou às atividades normais, mas existe uma grande parcela que ainda está em home office. Será que é responsabilidade da empresa cuidar desse trabalhador também lá? O que vocês me dizem? Até hoje, tem legislação relacionada à CLT que está trabalhando em regularizar o teletrabalho. E a pandemia já começou há quanto tempo? Nós já estamos em 2022, já começou em 2020, a gente já está em agosto de 2022. Então, olha quanto tempo depois ainda tem legislação que está em tramitação para regular esse tipo de trabalho. Então, são muitas exigências, e com esse tempo também pode-se aprender muita coisa e identificar várias necessidades, né? Tanto para o trabalhador como para a empresa. Então, ainda tem um caminho aí a ser seguido. A grande verdade é que, num primeiro momento, era assim, o que você podia estar fazendo, né? Eu tenho colegas que retornaram ao trabalho presencial, né? Que choram, que têm crise de ansiedade, que se sentiram psicologicamente abalados, né? Com essa questão do afastamento, da insegurança, né? E hoje em dia as empresas elas buscam muito nós temos a competitividade, né? Então, por exemplo, Cristina, uma empresa, com raras exceções, não posso generalizar, mas uma empresa num primeiro momento, se não existir uma exigência legal, ela de cara ela cumpre com as questões ambientais? São raras, né? Como você mesmo mencionou. Acho que vai muito da política daquela indústria. Então a gente tem ali alguns segmentos em que promovem a qualidade do seu colaborador. Então, eu estava esses dias assistindo uma reportagem em que, quando iniciou-se a pandemia e teve essa mudança, né, a gente teve que virar essa chave, ir para casa e nos adaptarmos a essa realidade. Hoje, a gente já vê algumas empresas que já estão tendendo para o teletrabalho. Então, o colaborador ele pode escolher o dia, pode escolher fazer uma escala para ele vir trabalhar num determinado dia, mas a gente acaba perdendo essas relações interpessoais, né? Então, aquele cafezinho, aquele happy hour, depois a gente acaba perdendo. Mas, em contrapartida, a gente tem essa questão de você ter essa disponibilidade de horário, você terminou a sua jornada de trabalho, você já está em casa, você já não tem esse deslocamento. Então, eu acho que existe aí cada pessoa, né, tem uma preferência, né? Então, eu acho que esse apoio que esses colaboradores precisam para se adaptar a essa nova realidade, que eu acredito que ela veio para balançar aí um pouco essa nossa atual relação de trabalho, eu acho que a gente precisa ainda de um suporte, a gente precisa de uma legislação, a gente precisa de um determinado apoio. Tem pessoas que têm preferência para fazer o teletrabalho, e tem pessoas que já sentem aí, como o professor mencionou, ansiedade, tem algum problema em que ele não consegue se adaptar a essa nova realidade. Eu fiquei com saudade de vocês. Eu confesso que num primeiro momento, para mim foi novo, né? Eu acho que foi novo para todo mundo, e cada um reagiu de uma maneira a esse tipo de realidade, nova realidade. A grande verdade é que precisamos estudar cada vez mais, porque a pandemia nos trouxe um cenário totalmente novo, que pegou todo mundo de surpresa, tivemos que reagir a isso e ainda não sabemos quais serão efetivamente as consequências disso.
Existem leis, como a professora Elaine acabou de falar aí, que ainda estão aí tramitando, esperando aprovação para regulamentar esse trabalho, né, à distância. Mas, assim, como a Elizabeth coloca aqui no chat, leis ambientais existem, mas não são cumpridas, pois muitas indústrias ainda continuam depositando seus dejetos nos rios. E cadê a fiscalização? Fiscalização, ela até existe, mas ela não é suficiente, né? Faltam pessoas para se fazer valer a lei, né? Então, as questões ergonômicas, né? Elas, cada um na sua casa não estava ali preparado para esse trabalho em casa, né? Só que trabalhamos em casa. Será que alguns problemas, não só psicológicos, né, mas físicos, porque ergonomia também é iluminação, por exemplo, será que sua casa tinha uma iluminação correta? Estava todo mundo em casa, sua mulher, seu pai, às vezes você mora com os pais, seus filhos, o cachorro. Quantas vezes eu em aula, ali preocupado se o cachorro ia latir ou não? É uma realidade. E isso gera um desconforto, uma ansiedade, que às vezes a gente tira de letra ali num primeiro momento, só que você fica ali com aquele cachorro quietinho, cachorro com o ossinho na mão já para ele distrair o cachorro. Quantas e quantas vezes esse cachorro latiu na minha aula? E eu, poxa vida, pedi desculpas, né? Mas o que acontece? É uma nova relação de trabalho. Hoje vivemos uma nova realidade. E a tendência é isso se transformar ainda mais. Por exemplo, esse momento que nós estamos tendo aqui, ó, essa conversa. Há uns anos atrás, isso só poderia acontecer presencialmente. Hoje em dia é cada vez mais comum você usar aí, né, essas redes sociais para divulgar, né? E isso é uma nova realidade, né? Então, assim como a ergonomia chegou no Brasil através de pessoas que foram pesquisar para fazer ali um doutorado, e se encantaram, perceberam que para a empresa, isso para o trabalhador, mas principalmente para a empresa, porque o meio ambiente, o trabalhador, tudo isso é importante. Isso dá mais competitividade para a empresa. A empresa que entende isso, ela acaba saindo na frente. Então, sim, Elaine? Diga, depois eu falo. Não, então eu falo, né, Elaine? Eu vou me empolgando, mas assim, porque é um assunto que deixa a gente apreensivo e ao mesmo tempo com sede de aprender para melhorar o que nós já temos hoje, né? Nós precisamos evoluir, precisamos estudar cada vez mais, buscar o conhecimento, porque a nossa vida, na realidade, é um grande laboratório. Desde que o homem fez lá a primeira lancinha para ele caçar, ele evoluiu. Olha como nós estamos hoje. Eu não tenho que fazer lancinha nenhuma. Tá fácil hoje, né? E fácil entre aspas, né? Porque hoje os problemas são outros. Então precisamos sempre evoluir. E por isso falo sempre bastante da questão ergonômica, após em ergonomia, a questão ambiental, após aí em engenharia ambiental, e o engenheiro de segurança no trabalho, após engenharia de segurança. Existem muitas opções hoje para que você vá se especializando cada vez mais. Você tem que ver a afinidade, qual área você se encaixa melhor, porque os problemas são muitos. Vocês não concordam? E só lembrando que as exigências, elas não são exclusivas das empresas, das instituições que admitem empregados regidos pela CLT. Por quê? Porque lá na Constituição está escrito que todo trabalhador deve ter a sua integridade preservada. Então, não precisamos ou não devemos pensar só nos empregados, mas todo trabalhador. Então, se não existe uma orientação específica para um autônomo, para que ele tenha a sua integridade preservada, a gente pode tomar o exemplo do que é estabelecido para os empregados e o autônomo se preservar para ele conseguir trabalhar. E quando ele voltar para a casa dele, como eu sempre falo, ele vai voltar aquele cansado da jornada do dia
e só mais velhinho, sem estar doente e sem ter se envolvido em acidente. E isso também vale pensar no meio ambiente, porque o meio ambiente também precisa estar íntegro, porque nós vivemos no meio ambiente, né? Então, a nossa vida não é só no ambiente de trabalho, né? Então, a gente tem toda essa complexidade aí para cuidar, para garantir, no fim, uma boa qualidade de vida às pessoas, não unicamente aos trabalhadores, né? Pode falar. Eu já ia de novo, hein, gente? Aproveitando aí o gancho da professora, né? A gente tem hoje um conceito que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre a questão da sustentabilidade. Então, nós temos aí dentro da sustentabilidade o tripé que relaciona a parte econômica. Então, a Revolução Industrial ela veio trazer um ganho muito significativo para a questão econômica. Então, a gente teve aí tecnologias mais modernas, a gente teve a eletricidade, a gente teve assim, uma série de produtos e processos que foram melhorados por conta da Revolução. E hoje a gente encontra aí a conta, né? Porque a gente teve esse advento aí na Revolução Industrial, mas agora a gente está começando a pagar a conta da poluição ambiental decorrente desse processo. Então, hoje a gente tem aí buscado fontes renováveis de energia, a gente tem tentado procurar soluções para minimizar o uso de água, a gente tem aí a questão do reuso de água, que são estratégias para a gente minimizar esses impactos, porque como a professora Elaine mencionou, a gente tem que se preocupar com a parte da segurança do trabalho, e o professor falou bastante aqui da ergonomia, desculpa, mas nós temos que lembrar que nós estamos dentro de um planeta em que tem a sua finitude, né? Então, não adianta a gente, como a própria Elizabeth ali mencionou, que existem as leis ambientais, mas que muitas empresas continuam depositando seus dejetos nos rios, e isso é um ciclo, isso vai voltar para nós. Então, hoje a gente paga caro pela água, a gente paga caro pela energia, porque nós não conseguimos achar soluções mais eficientes para minimizar esses impactos ambientais, e por isso a gente precisa lançar mão das ações corretivas, como, por exemplo, tratar a água para o consumo humano. Por que a gente tem que tratar a água? Porque nós estamos jogando, né, lançando nos rios efluentes que poderiam ser tratados, que vão causar um impacto ambiental e danos à nossa saúde, de uma maneira geral, não apenas dos colaboradores. Então, tudo isso que nós estamos comentando aqui, eles estão relacionados, formando aí a engrenagem, tanto que o símbolo, né, da engenharia aqui, né, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, é a engrenagem, porque está relacionado. Então, não sei se vocês aí têm alguma vivência dentro dessa área, se vocês querem compartilhar alguma vivência como a Elizabeth fez, se vocês têm algum comentário, alguma crítica aí sobre esse processo, não sei se você gostaria de comentar mais alguma coisa. A gente falou, nós falamos bastante da questão da Revolução Industrial e ela continua. A indústria 4.0 é uma nova realidade, as relações são completamente diferentes aquela realidade que nós tínhamos no passado, mas isso não quer dizer que os problemas, apesar de uma evolução, tanto nas questões ambientais como na questão da saúde e segurança do trabalhador, isso não significa que não temos problemas hoje. Então, da mesma forma que a indústria evoluiu, as relações precisam evoluir também, porque nós temos um planeta diferente, pessoas com expectativas diferentes, uma produção cada vez mais a competitividade cada vez mais globalizada, essa produção, né? Onde a concorrência é muito grande, às vezes você tem que tirar resultados ali para sobreviver, né? E as empresas já perceberam que um trabalhador saudável, seguro, ele produz mais, né? Mas não é só produzir, porque temos as questões ambientais aí relacionadas, né? E é todo um conjunto de ações para que a gente possa ter uma sociedade saudável, né? Porque vivemos em sociedade e em harmonia aí, né, com o nosso planeta. Como o próprio professor mencionou e falou da questão da globalização,
o impacto ambiental que uma determinada pessoa, que um determinado segmento produz, ele não é local. Muitas vezes ele causa um impacto global. Então, o que nós fazemos aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, vai causar um impacto, por exemplo, lá na Europa e vice-versa. Então, a gente tem aqui um aspecto muito importante, que as empresas têm se preocupado, e é importante, né, esses profissionais que vão atuar dentro dessa área, em que eles estão fazendo o relato das suas emissões, por exemplo, da geração dos seus resíduos. Então, hoje, as empresas estão buscando essa sustentabilidade, que está relacionada com a parte econômica, com a parte social e com a parte ambiental. Então, vocês podem entrar aí no site de qualquer uma dessas empresas aí, mineradora, enfim, uma série de outras, de vários segmentos, em que você pode encontrar aí o relato integrado, onde as empresas elas estão notificando as suas ações e, principalmente, as suas medidas saneadoras. Então, as empresas, os segmentos, né, que têm, por exemplo, lançamento de emissões atmosféricas, que vão causar um dano global, elas estão fazendo aí um inventário das suas emissões, porque elas já estão buscando essa sustentabilidade, diminuir esses impactos ambientais. E a sustentabilidade, ela está relacionada com a parte ambiental, com a parte social e, claro, também com a parte econômica, porque não adianta a gente ter aí um projeto ambiental muito bacana, a parte social levada em consideração, se também não tem a questão econômica, porque ele não vai se sustentar, ele não tem como se manter. Então, acho que era mais ou menos. Seria muito romântico a gente achar que a parte econômica não vai fazer a diferença. Vai fazer muita diferença. Então, muitas vezes, até nas pesquisas, né, as pesquisas que recebem um investimento, um financiamento, estão ligadas a essas questões, né, que de repente vai conseguir aí atrelar, relacionar não só a questão ambiental, da saúde do trabalhador, mas também que vai trazer um retorno financeiro, econômico, né, para aquele segmento, né? Então, eu acredito que toda essa conversa ela é muito válida. Já vi ali no reloginho que a gente está chegando quase no fim do nosso tempo, e eu vou propor uma coisa para vocês, Elaine e Cristina. Deixa eu só falar uma coisinha. Pode falar. Esse aspecto aí que vocês comentaram, né? Se tem uma empresa que produz a emissão de um determinado agente que pode comprometer a saúde do trabalhador, a gente precisa lembrar que o problema não fica restrito em comprometer a saúde desse trabalhador, mas isso vai ser uma preocupação para a família desse trabalhador, para a vizinhança dessa empresa. Isso vai pesar na sociedade. Em termos de Brasil, se o trabalhador tiver que ser afastado, quem que vai contribuir com o INSS para bancar esse afastamento do trabalhador? Então, a gente também mostra o aspecto que outros trabalhadores que desconhecem até a existência dessa empresa e que emite este agente que pode comprometer a saúde de uma pessoa, de certa forma, contribui no afastamento desse trabalhador, né? Porque quem recolhe INSS vai para atender essas necessidades. Então, é um assunto bastante extenso, com várias ramificações, com vários efeitos, e aí só lembrando sempre de um ponto único, né, se estendendo para toda a sociedade. E aí vai pelo Brasil inteiro e mais um pouco, né? Dependendo da emissão, chega em outro lugar, né? Ou seja, tudo interligado. E eu vou aproveitar para propor uma coisa, Elaine e Cristina. Vou falar um pouquinho que a Elizabeth colocou aqui, ó. Faço graduação em Ciências Biológicas EAD, posso fazer uma pós em meio ambiente? Pode, com toda certeza, vai agregar muito ao seu currículo, assim como se você tem algum outro colega aqui que também faz ciências biológicas, também poderia fazer em ergonomia. Então, para que a gente possa entender o que é possível e o que não é, esse webinar, esse nosso bate-papo, ele tem única e exclusiva função de trazer para nós que as relações com a questão ambiental, com a questão do trabalhador, com a saúde do planeta e com a saúde de nós, trabalhadores,
estão totalmente interligadas. E qualquer profissional que atue nessa área, ele é bem-vindo. É preciso estudar cada vez mais, estreitar, né, essas relações, né, para que a gente possa evoluir ainda mais, porque o desenvolvimento, indústria 4.0, logo já foi, né? As relações de trabalho, elas sempre vão existir, aqui as questões ambientais também, e precisamos evoluir intelectualmente, com conhecimento. Chegamos até aqui assim. Cometemos alguns erros pelo caminho? Sim. Então, eu vou falar da pós em ergonomia. Você tem disciplinas, você pode terminar o curso em 6 meses aqui na Unisa, né? Você tem ergonomia cognitiva e organizacional, ergonomia física, ferramentas ergonômicas para você poder ali avaliar um cenário e trazer soluções, a análise ergonômica, e qualquer profissional, eu vejo ali, eu faço ciências contábeis, você pode fazer a pós em ergonomia, né? Não existe nenhuma restrição para se fazer a pós em ergonomia. A única, isso para qualquer pós, né, é que você tem que ter pelo menos uma graduação. Não adianta, eu não concluí minha graduação, eu posso fazer a pós? Não, essa é a única restrição. Tirando isso, a NR17, ela não diz quem deve ou não cuidar dessas questões ergonômicas, né? Ela só tem uma recomendação que seja da área da saúde, mas um engenheiro, um biólogo, um contador, todos podem fazer. A única exigência seria ter a especialização em ergonomia. No caso da pós em engenharia ambiental, Cristina? Também não tem nenhuma restrição, todos serão muito bem-vindos, né? Eu acho que essa questão ambiental, ela está, como a gente comentou, que deu alguns poucos exemplos, ela está relacionada a todas as atividades, né? Independente do segmento. Então, a gente sempre tem aí a geração de resíduos, geração de efluentes, e você, como um colaborador dessa determinada instituição, você vai poder colaborar minimizando esses impactos ambientais, minimizando esses riscos, entendendo um pouco da parte de legislação. A gente tem dentro da pós-graduação em engenharia ambiental assuntos relacionados com a poluição do ar, poluição do solo, poluição da água, a parte de legislação, que é uma área extremamente importante quando a gente está falando especialmente aí de indústrias que causam um impacto ambiental significativo. E a gente tem a parte do licenciamento ambiental. Então, como a professora Elaine mencionou, essas áreas são áreas que precisam de profissionais diversos, né? Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar em muitos segmentos. Então, após engenharia ambiental, ela vem aí a dar essa base para que os profissionais queiram atuar nessa área ou colaborar com a sua instituição com relação às questões ambientais. Acho que é isso. E aí, professora Elaine, você já tem aí algumas restrições, não é? Restrições, digamos, exigências. Então, para ser engenheiro de segurança, precisa ser graduado engenheiro ou arquiteto. Como qualquer pós-graduação, já precisa ter concluído a graduação, né? E dentro desta área, o objetivo é preservar a saúde do trabalhador, mas isso também traz diretamente um ganho para a empresa, porque se não existe trabalhador afastado por doença ou por acidente, então a empresa tende a conseguir trabalhar melhor, cumprir os seus contratos, não vai ter que pagar indenização por conta de acidentes ou de doenças, né? Então, essa é uma verdade, né? E traz benefícios ao trabalhador e à empresa. Então, só lembrando que toda pós-graduação precisa que o interessado já tenha concluído a sua graduação. Por isso que as exigências sempre são ter concluído a graduação, apresentar o seu diploma para entrar na pós-graduação. É isso aí. Então, chegou o momento que vamos abrir para as perguntas. Caso alguém queira participar aí com uma pergunta, uma dúvida, fiquem à vontade, pessoal. Estamos à disposição. Eles conseguem abrir o microfone também. Eu acredito que sim. Ou, se vocês preferirem, podem escrever no
no chat também. No chat. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que a gente tenha passado aqui. Deixa eu ver. Oh, muito obrigada. Muito obrigado. Essas questões são sempre importantes de serem discutidas, né? Eu, por exemplo, eu fiz engenharia química e fiz a especialização em engenharia de segurança no trabalho. E fiz uma especialização na área ambiental. Ou seja, profissionais que se preocupam em estar aí atualizados e efetivamente contribuindo, né, com a nossa sociedade, vão ter que estudar sempre, né? Exatamente. A gente tem que estar sempre antenado aí com as novas legislações, com as novas tecnologias, para a gente poder colaborar aí com as instituições às quais nós estivermos trabalhando. Não, isso é do marketing. Pessoal, vocês não têm dúvida? Alguém trabalha na área ambiental, na área de ergonomia, na área de segurança do trabalho? Ou alguém já teve... A área da segurança, quem é engenheiro de segurança, dependendo do porte da empresa e do ramo de atividade, o engenheiro de segurança precisa ser um funcionário efetivo da empresa. Então, é mais um atrativo aí. Mas ele também pode atuar dando consultoria para várias outras empresas. Então... E vou falar uma coisa aqui, hein? Na Unisa, por exemplo, a pós em ergonomia, em 6 meses você consegue concluir. Na parte ambiental também, né? Em 6 meses, no máximo em 1 ano, né? Isso vai depender de você, mas se você for um aluno ali assíduo, em 6 meses você conclui e já está com certificado aí para agregar o seu currículo. Sou formada em técnica em segurança e estou cursando engenharia ambiental. É o comentário da Juliana. Muito bem, Juliana. Muito bem. Quando você concluir a engenharia ambiental, vem fazer aqui um curso de pós conosco. O que mais? Estamos aguardando, sem querer pressionar ninguém. O pessoal está muito tímido. Pois é. Eu também sou tímido, então eu entendo. Irei fazer pós em segurança. Aí sim, Juliana. Porque além da questão, né, de você estar sempre atualizado aí para o mercado, às vezes só uma graduação, você sabe que é cada vez mais competitivo esse mundo, né? Para você arrumar um emprego hoje, quanto mais você tiver de conhecimento, melhor. Olha lá, Elizabeth, sou tecnóloga em estética formada, posso fazer uma pós em ergonomia? Com toda certeza, Elizabeth. Com toda certeza, e tenho convicção de que você vai gostar muito, né? Porque, inclusive, a professora Elaine, ela dá aula no curso, né? De pós em ergonomia. Ela tem ali um papel muito importante, muito experiente na área, né? E certamente você pode, sim. Como eu disse, qualquer profissional, né, de qualquer área pode estar fazendo a pós em ergonomia. Oi, Vânia. Qual curso você faz? Ciências contábeis. Bacana. Tem interesse em alguma pós aqui? Da parte ambiental, da engenharia de segurança? Se você já foi engenheira ou arquiteta, certo, Elaine? Então, agora, só lembrando que aos alunos da Unisa que ingressarem na pós-graduação, eles podem pleitear um desconto. Né? Então, uma vantagenzinha financeira ali em convênios, está tudo explicadinho.
Você trabalha com reciclagem? Ah, que legal! Reciclagem de que tipo de material? Bom, gente, acho que vocês poderiam vir aqui conhecer a gente, né, pessoalmente. Hein? Não sei se vocês estão aqui na cidade de São Paulo. Se vocês quiserem vir aqui para a gente poder apresentar a instituição, quiser conversar um pouquinho mais sobre o curso, nós estamos aqui à disposição. Ela gostaria de fazer meio ambiente, ó. Só após. Então, vamos fazer. Se precisar, a gente está aqui para sanar as dúvidas também. Tá bom? Acho que é isso, né, gente? Após, ó, tem EAD, após é a distância. Pós em ergonomia à distância, pós em engenharia ambiental também à distância, engenharia de segurança no trabalho à distância. É isso aí. A de ergonomia e de engenharia ambiental não tem TCC no final, tá? É só cumprir com as disciplinas. Engenharia de segurança no trabalho ainda tem, né, Elaine? Tem, é uma exigência dos conselhos. Tudo bem. Pessoal, eu vou deixar meu contato aqui. Se vocês quiserem conversar depois, a gente pode... Você digitou rapidinho, você digita o meu também, a aula, meu contato, a professora está digitando. Caso alguém queira mandar um e-mail, tirar alguma outra dúvida, fiquem à disposição. A professora Elaine também colocou o contato. Pôs o meu aí? Colocou, isso. Acredito que seja isso, então. Né? Agradeço a participação de vocês e eu acho que é um assunto bastante pertinente para os dias atuais. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar conosco, nós estamos aqui à disposição. A Unisa está de portas abertas para recebê-los. E eu gostaria de desejar a todos aí um excelente futuro, né, profissional, que eu acho que todos aqui estão em busca, né, a gente está sempre em busca de melhorias, né? E se a gente puder colaborar com a formação de vocês, talvez, né, a gente venha a ser aí colegas de trabalho, nós estamos aqui à disposição de todos. Foi um prazer estar com todos aí nessa noite de segunda-feira e, como a professora disse, é um assunto atual, que será um assunto no futuro e já foi assunto no passado, a verdade é essa. As relações de trabalho e as questões ambientais sempre serão discutidas por serem importantes. Então, se especializar na área é estar antenado com o que há de mais moderno, de conhecimento, de tecnologia aí, e isso é muito importante. Eu agradeço aí a presença de vocês e nosso contato está ali. Quem quiser depois mandar escrever para nós, vai ser um prazer, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, agradeço a participação de vocês e estamos realmente à disposição para qualquer esclarecimento e contato que seja necessário e de interesse de vocês. Okay. Muito obrigada. Um abraço a todos. Um abraço, gente. Até. Tchau, até a próxima.